Gente, boa noite. A aula de hoje nós vamos falar sobre o conceito de CIPA, CCIH e SENSP, tá? Só que antes de começar a aula, a gente vai dar uma relembrada ontem nesses conceitos assim importantes, tá? Que foi sobre acidente de trabalho, doença ocupacional e doença de trabalho. E depois eu vou falar com vocês sobre a nossa próxima matéria, tá bom? Que a gente vai dar um intervalozinho de um dia, acho que é um dia. A gente termina na quinta-feira, se eu não me engano. Aí na sexta-feira a gente não tem aula. Aí na segunda-feira a gente inicia uma nova matéria. Pode ser assim para vocês? Por mim, pode. Beleza, então. Eu tava analisando a nova matéria para vocês, para dar para vocês, para ser uma matéria assim básica, né? Assim, porque vamos ter, se eu não me engano, vamos ter novos alunos. Acho que 4 ou 5 novos alunos, eles vão entrar junto com vocês. E também por conta da plataforma, né? Pra gente ter umas aulas assim mais básicas. E eu tava vendo que eu acho que vocês iniciaram uma aula de História da Radiologia e Física das Radiações, não foi isso? Confirma pra mim se vocês começaram essa matéria. Ninguém sabe me dizer? Professora, eu não tô lembrada não, mas creio que não. Não? A única matéria que a gente não terminou foi uma foi física. Pois é, amor. História da Radiologia e Física das Radiações. Ah, então foi. A gente não concluiu mesmo. Então Tu sabe me dizer quantas aulas vocês tiveram ou quantas faltaram? Faltava um pouco, mas o professor tinha até colocado num grupo pra gente quantas aulas faltavam. Era dele e outra que a gente finalizou de ética e legislação aí. Código de ética. Muitas aulas que faltavam dele. Pois é. Pode falar. Faltava, né? Acho que teve uma semana de aula só, não foi? O pessoal aí não. Eu não sou ruim de memória, não sei. Mas eu acho que foi poucas aulas, não sei muito nada. Pois é, aí eu tava pensando, a gente sempre vai conversar, gente, em questão das matérias que a gente vai fazer, a gente sempre vai conversar, assim, juntos, tá? Vai decidir juntos. A gente não vai fazer uma matéria que vocês acham que não dão conta, não, tá bom? Assim, pela plataforma. Aí eu tava pensando da gente dar continuidade a essa matéria, só que o problema é que a gente não tá com o professor que iniciou essa matéria com vocês. Então eu teria que iniciar ela de novo. Tudo bem? Já que foi só uma semana, aí a gente faria ela, começaria ela novamente. Professora? Oi. Na verdade, a gente não estudou só uma semana com o professor Fábio, não. A gente faltava pouquíssimas aulas para terminar, porque a prova dele, a gente fazer... Tá falhando um pouquinho. Conseguiu ouvir? Quem é que tá falando? A Lecilda? Sim, sou eu. Agora eu tô escutando melhor, Lecilda. Repete pra mim, por favor. Ih, Lecilda, eu não tô ouvindo nada que tu tá falando. Tá, gente, mas assim, a gente vai conversando sobre isso, eu vou tentar entrar em contato com o professor. Tá me ouvindo, Lecilda? Hello. Gente, assim,
eu vou tentar entrar em contato com o professor, ver quantas aulas faltavam, né, como é que tava assim, e aí a gente vai estudando o caso da outra matéria que a gente vai dar continuidade, mas aí a gente não vai iniciar nada assim sem conversar não, tá bom? Aí a gente, conforme os dias forem passando, a gente decide juntos, tá? Não se preocupem. Entrou mais uma aluna. Boa noite, Aline. Vamos lá, gente. Vamos começar a aula de hoje que é pra gente descansar logo, tá? Gente, na aula de ontem, nós falamos sobre acidente de trabalho, tá? E aí nós vimos o conceito de acidente... Duas provas na mesma semana para concluir, ou seja, faltava poucos dias das duas aulas, das duas matérias. Você ouviu o que eu falei, Lecilda, que eu vou tentar entrar em contato com ele e a gente decide uma outra matéria, então? É porque tá falhando, quando tu fala tá chegando atrasado, eu acho, pra mim. Mas agora a gente vai dar continuidade à aula e depois a gente vê isso, tá bom? Então, nós vimos aqui sobre o que é o acidente de trabalho, né? Que é qualquer acidente ocorrido no local de trabalho ou no caminho de casa para o trabalho, ou o contrário, né? Do trabalho para casa, que possam ter vítimas ou não, tá bom? Hoje, a prevenção para isso ocorre por duas razões, tá bom? Por conta da condição insegura no ambiente de trabalho ou por atos inseguros e falhas humanas, tá? E a gente viu ontem a diferença disso daí, tá bom? A condição insegura seria a falta de cuidado necessário para ter um bom andamento no trabalho, tá bom? Tipo sujeira, vazamento, instalação elétrica com fio desencapado, tá? Produtos tóxicos sem cuidado especial no depósito, tá bom? E os atos inseguros ou as falhas humanas vão ser divididas em 3, tá bom? Negligência, incompetência e imperícia, tá? Que foi uma coisinha aí que a gente bateu bastante na tecla ontem, tá? Onde a negligência vem ser a falta de atenção, né? E o uso de equipamentos inadequados na realização do serviço. Tá? Um exemplo de negligência é eu acender um cigarro no local onde existe material inflamável, né? É a falta de atenção, tá bom? A incompetência vem a ser a falta de conhecimento para eu realizar um serviço, tá? Como eu tentar fazer uma instalação elétrica sem eu saber mexer com eletricidade, tá bom? E a imperícia é eu não fazer um trabalho de maneira correta, tá? Mesmo eu sendo habilitada para fazer aquilo, tá? Um jardineiro lá vai mexer nas plantinhas, leva alguns potes de agrotóxicos, ele é jardineiro, ele é habilitado para realizar aquele tipo de trabalho, né? Mas ele não realizou de maneira correta, ele deixou os agrotóxicos em lugar não adequado e um bichinho foi lá e se intoxicou, tá bom? Isso daí vem a ser imperícia. A gente falou bastante sobre isso ontem. Aí nós falamos também sobre os riscos ambientais, né? E os fatores de risco, que são os riscos químicos, físicos e os biológicos, tá? Aonde os riscos químicos, eles são causados por substâncias químicas, como o nome diz, como vapor, gás, fumo, névoa, poeira, neblina, tá? Ele é representado pela cor vermelha, tá bom? Nós temos os riscos físicos, tá? Que eles estão aí descritos pela calor, eletricidade, radiação infravermelha, ultravioleta, radiação ionizante, tá? Pressão, impactos e outros, tá bom? Vibrações. E ele tá aí representado na cor verde, tá? A cor de identificação do risco físico. E por último, que a gente estudou ontem, os riscos biológicos, que eles estão representados com a cor de identificação na cor marrom, tá?
são causados por agentes que produzem infecções, alergias, tá? Como os vírus, as bactérias, os fungos, tá bom? Vimos também a questão de prevenção de acidentes, também em condomínios, por exemplo, né? Nós falamos sobre alarme de roubo, contra roubo, equipamentos de instalação contra incêndios, tá? Para-raios. Aí nós falamos sobre inspeção de segurança, né? Que são as vistorias e observações que fazem as áreas de trabalho avaliarem as situações de risco, a saúde, a segurança do trabalhador, a integridade física, tá? E o objetivo dessa inspeção de segurança, que é possibilitar a determinação de meios prevencionistas, né? Ela poder ver aonde que ela tem que intervir para prevenir os riscos de acidentes, né? Ajudar a fixar nos trabalhadores a ideia da segurança e da higiene do local de trabalho, encorajar as pessoas a inspecionarem o ambiente de trabalho, tanto o empregado quanto o empregador, melhorar as relações entre as pessoas, entre o empregador e o empregado, divulgar a segurança do trabalho, tá bom? E despertar a confiança do trabalhador na empresa, na administração e na prevenção de acidentes, tá? Aí nós falamos sobre a doença ocupacional, tá bom? Onde as doenças ocupacionais, ela está relacionada com o ambiente de trabalho, tá? E aí, ó, é uma designação de várias doenças que causam alterações na saúde do trabalhador, provocada por fatores relacionados com o ambiente de trabalho. Elas podem se dividir em doenças profissionais ou tecnopatias, tá? Que são aquelas que resultam diretamente das condições de trabalho, e ela pode causar a incapacidade para o exercício da profissão ou a morte. E a doença do trabalho ou mesopatia, tá? Que ela pode ser ou não desencadeada em função do trabalho que a pessoa faça, né? E aí ela tem que ter uma comprovação se ela foi desencadeada por conta do trabalho ou não, beleza? Aí nós falamos sobre doenças profissionais, tá? Que nós temos aí alguns exemplos: lesões por esforço repetitivo, que é o LER, a perda auditiva, né? Bicinose, que ocorre com trabalhadores que trabalham com algodão, a pseumocarnose, tá? Ou bagaçose, que é aquela doença pulmonar que eu falei, né? De trabalhadores que trabalham com cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar esmagada, ela vai ser assimilada pelo sistema respiratório e pode causar uma doença pulmonar chamada de pneumocarnose, tá? Está relacionada com doenças profissionais. A siderose, que ocorre quando as atividades são desenvolvidas com partículas de ferro, né? Quem trabalha com metal, e aí é assimilado também pelo sistema respiratório. E asbestose, tá? Que ocorre com o trabalhador que trabalha com amianto, tá? Que pode provocar o câncer no pulmão, o que eu falei sobre o amianto também, para ter cuidado, que o amianto está presente lá no cimento, na composição de telhado, né? Para a gente ter cuidado com o amianto, tá bom? Aí nós falamos sobre doença do trabalho, tá bom? E antes nós falamos também sobre essas doenças profissionais, sobre a questão da prevenção, né? Que é a gente ter cadeiras confortáveis no local de trabalho, tá? Para quem trabalha com computador, usar apoio de pulso, né? Quem trabalha em ambiente com ruídos, ter aqueles tampões de ouvido, né? Tudo isso ajuda contra as doenças profissionais, tá bom? Para prevenir. Aí nós vimos a doença do trabalho, onde nós temos aí 2 exemplos: alergias e estresse, tá? As alergias respiratórias, elas podem ser, assim, na maioria das vezes, provenientes de locais que utilizam ar-condicionados sem manutenção satisfatória. E o estresse, né? Que vem da tensão, ansiedade. E aí a gente viu também a prevenção, né? Que implica em mudanças organizacionais,
tratamentos individualizados, né, com cada trabalhador, e aí pode ser prevenida com flexibilidade de horários, redução nos níveis hierárquicos, né, não ter aquela competitividade, aquela coisa toda de pressão. Pode ser prevenida também com técnicas de relaxamento, mudança na dieta alimentar e exercícios físicos, tá bom? Aí a gente tem um quadrinho, né, falando de mais exemplos de prevenção, tá? Nos aspectos físicos e organizacionais. E aí nós falamos dos acidentes de trabalho, né, que ocorrem pelo exercício do trabalho. E vimos o que não são acidentes de trabalho, que são as doenças degenerativas, inerente ao grupo etário, né, doença endêmica. E hoje nós vamos dar início à nossa aula falando sobre CCIH, tá? A CCIH é uma comissão, significa, né, a sigla Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tá bom? A CCIH tem o objetivo não somente de prevenir e combater a infecção hospitalar, mas beneficiar dessa maneira toda a população assistida também, tá bom? Mas também ela tem o objetivo de proteger o hospital e o corpo clínico desse hospital, tá bom? Ela deve manter arquivado os documentos que tem lá comprovando a legalidade da existência desse controle, né, de infecção. Tem que manter lá as rotinas da funcionabilidade, né, dessa comissão, os protocolos que orientam o tratamento mais adequado e efetivado ao paciente. Ela tem que manter tudo isso guardadinho lá, tá? Sobretudo, ela tem que ter também dados estatísticos, tá? Que demonstrem os índices de infecção do hospital, tá bom? Para que, solicitados judicialmente, eles possam ser comprovados, tá? Mantendo esses índices de infecção dentro dos limites aceitáveis, tá bom? Então, se judicialmente for solicitado que uma clínica, um hospital, apresente os seus documentos lá sobre o controle, né, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela tem que ter tudo armazenado, guardadinho lá, sobre os níveis, né, de infecção hospitalar, tá? Tudo, a rotina de inspeção, de procura, ela tem que estar tudo bonitinho para que, se ela for solicitado, eles apresentem, né? E esses índices de infecção, eles têm que estar dentro dos limites aceitáveis, tá bom? A legislação básica sobre infecção hospitalar permite o estabelecimento, medidas de acordo com a particularidade do hospital, tá bom? Medidas no combate à infecção para um hospital grande, com um enorme corpo clínico, com atendimento em todas as áreas médicas. Evidentemente que ele vai ser diferente, né? O nível aceitável de infecção vai ser diferente para um pequeno hospital, né, com um corpo menor, clínico especializado. E aí tem essa pequena diferença, tá bom? Dentro dos modelos de trabalho da CCIH, a vigilância e rastreamento de infecções e surtos é um componente especialmente importante, tá? Para realizar esse processo, as equipes frequentemente utilizam fichas, né, planilhas eletrônicas, esse tipo de coisa, tá? Contudo, a maior disponibilidade da tecnologia, ela faz com que essas anotações não sejam mais feitas à mão como antigamente, né? E são utilizados sistemas eletrônicos, né, no dia a dia para facilitar esse armazenamento, usando, por exemplo, planilhas de Excel, esse tipo de coisa, tá bom? E também esses custos efetivos para fazer esse tipo de armazenamento, esse tipo de controle, é mais baixo, né? Reduz a carga de trabalho, a gente evita também o LER, né? Que é o tipo de doença do trabalho, porque aí não vai ser tudo à mão, né? A gente vai fazer tudo eletronicamente, tá? Então, vocês entenderam qual é o objetivo da CCIH? O que é a CCIH? Me respondam se entenderam, tá?
Ninguém vai me responder, gente. Se entenderam, se ficou alguma dúvida. Obrigada, Leonísio. Aí nós vamos falar sobre SEMST e a CIPA, tá? Essa sigla aí significa Serviço Especializado em... Oi. Pode perguntar, Lucila. Escreve pra mim, se não tiver conseguindo falar, pode escrever, que aí eu tento ler aqui, tá bom? Enquanto isso eu vou continuar. Aí tu escreve pra mim o que tu não entendeu, que aí eu volto, tá? Sem problema. Então, gente, como eu tava falando, essa primeira sigla aí, ela vem significar Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, tá bom? A CIPA significa Comissão Interna e Prevenção de Acidentes, tá bom? O que é cada uma delas, tá? A CIPA, ela será composta de representantes do empregador, tá? Por ele designado, e dos representantes dos empregados eleitos, e ela auxilia a SEMST nas atividades de prevenção, tá bom? Elas trabalham juntas. E o que é esse serviço especializado, né? É uma equipe multidisciplinar composta pelos profissionais de técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem, tá? Essas duas, elas trabalham juntas, tá? Nas atividades de prevenção. Todo estabelecimento que não se enquadrar na norma regulamentadora de número 5 deverá designar um responsável pelo cumprimento da norma, tá bom? Todo estabelecimento ele tem que ter esse controle aí. Se não tiver uma equipe, né, multidisciplinar, ela tem que designar uma pessoa para poder fazer esse controle aí, tá? Essas atividades de prevenção. Para isso acontecer, ocorre um processo eleitoral, tá? É responsabilidade do empregador convocar as eleições para a escolha dos representantes dos empregados, tá bom? O edital de convocação ele é fixado durante 15 dias, de maneira que todos os empregados que queiram se candidatar se inscrevam, tá? Os empregados se inscrevem e podem participar. No ato da inscrição, o candidato recebe o recibo, e todos terão garantia de emprego até a eleição, tá bom? Todos os candidatos. O empregado deve constituir a comissão eleitoral 50 dias antes do término da gestão em curso, né? E dele é responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. Tudo isso acontece de forma democrática, tá? Esse edital é divulgado, o nome dos empregados que se candidataram é divulgado lá, fixado durante 15 dias, de maneira que todo mundo tome ciência dos candidatos que estão inscritos, tá? Na hora da eleição. Essa eleição ela é realizada no prazo de 30 dias antes do término do mandato anterior, né? E durante a eleição respeitam os turnos de trabalho, tá? Já que os participantes, os candidatos, são empregados da própria empresa. Essa folha de votação ela é assinada por todos os empregados que votam e o voto também é secreto, tá? E todo o empregado do estabelecimento tem direito ao voto, tá bom? Os representantes eleitos, eles tomam posse do cargo, né? Depois de um treinamento de 20 horas, conforme está lá na norma regulamentadora de número 5, e no primeiro dia útil após o término do mandato em curso, ele inicia, tá? A empresa, ela faz um requerimento em até 10 dias, lá no Ministério do Trabalho. Toda essa parte burocrática é feita depois da eleição, né? Instalação e posse. Os calendários anuais, reunião, consta dia, hora, local, tá? Todas as reuniões que vão acontecer na empresa, tudo consta bem direitinho lá.
tá? As atribuições dos representantes da CIPA, tá? Eles têm que divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e à saúde no trabalho. Todo mundo que foi eleito lá na CIPA, eles têm que divulgar, tá? Divulga e promove o cumprimento das normas regulamentadoras, colabora no desenvolvimento e implementação de normas, tá? Promove anualmente em conjunto com a SEMPST, se houver a semana interna de prevenção do trabalho, tá bom? Sempre ocorre essa semana interna de prevenção do trabalho e é uma das atribuições de representante da CIPA ajudar. Lembra que eu falei que a CIPA trabalha junto com a SEMPST e elas trabalham juntas, tá? Nessa questão de prevenção, então está dentro de uma das atribuições dos representantes da CIPA. As atas de reunião, elas ficam no estabelecimento à disposição dos agentes de inspeção de trabalho, tá? Eles fazem todo um balanço e tem que ficar lá disponível para que, se algum agente de inspeção de trabalho apareça lá na empresa, esse controle tem que estar disponível para eles. As reuniões, né? Existem atas que são assinadas pelas pessoas que estão lá. A CIPA também deve ser constituída por um estabelecimento, tá, gente? No caso de empreiteira ou aquelas empresas que prestam serviços, se consideram o estabelecimento, né, vamos dizer assim, de sede, o local onde os empregados estão exercendo as atividades, tá? A empresa guarda os documentos relativos à eleição por um período de 5 anos, tá? E aí a gente vem falar da diferença da CIPA com a SEMPST, tá? A CIPA, qualquer trabalhador entra. Já a SEMPST, que a gente acabou de falar bastante sobre a CIPA, né? A gente se candidata e qualquer trabalhador pode entrar. Já nessa outra, é necessário ter uma formação técnica em medicina e engenharia do trabalho para trabalhar, tá bom? A CIPA, ela vai ser constituída por representantes indicados pelo empregador, né? O empregador indica algumas pessoas para participarem e membros eleitos pelos trabalhadores, tá bom? De forma paritária. Em cada estabelecimento da empresa tem a finalidade de prevenir acidentes e doenças do trabalho. E aí o empregador indica participantes, né, para fazerem parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e os membros eleitos também podem ser parte do corpo de trabalhadores da empresa, tá bom? Vocês entenderam isso daí direitinho, né? A CIPA, as empresas, primeiro, né, devem constituir, toda empresa ela deve ter essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá bom? Como eu já frisei para vocês, a empresa que não tem, ela deve nomear uma pessoa para que ela faça esse serviço. A CIPA, ela tem um mandato de 1 ano, tá? Essas eleições, ela tem um mandato de 1 ano. E aí, o presidente da CIPA vai ser escolhido novamente pela empresa após 1 ano. O secretário da CIPA, ele pode ser escolhido entre os membros da comissão ou até mesmo ser um funcionário que não faça parte da empresa, tá? Mas o nome dessa pessoa, do secretário, ela tem que estar lá, tem que ser aprovada por todas as pessoas que fazem parte, tá bom? Por todas as pessoas que estão votando. Tem que ser aprovado pelos eleitos também, pelos indicados, caso não seja uma pessoa que pertença à empresa, tá bom? Cabe ao presidente ou ao vice-presidente da CIPA mediar conflitos, elaborar calendário de reunião, tá? Constituir comissão eleitoral para regular o processo de eleição da CIPA. Cabe ao secretário da CIPA elaborar as atas das reuniões, tá? Toda essa parte burocrática que tá aí no dever do secretário e do presidente da CIPA, tá? Quando o estabelecimento não se enquadra na obrigatoriedade da constituição da CIPA, é exigido a designação de uma pessoa com um treinamento específico, tá? Para desempenhar as atribuições da comissão. O objetivo da CIPA
é observar e relatar as condições de risco, tá, nos ambientes de trabalho. E se existir esse tipo de risco no ambiente de trabalho, a CIPA tem o objetivo de solicitar medidas para reduzir, tá, ou até eliminar esses riscos existentes, né, no ambiente de trabalho. E a missão da CIPA é a prevenção da saúde, tá? Porque toda empresa a gente vê lá que tem a questão de objetivo e missão, né? E a missão da CIPA é, por sua vez, a prevenção, né, da saúde, preservação da saúde, a integridade física dos trabalhadores, tá? Essa é a missão da CIPA. O papel mais importante é de estabelecer uma relação de diálogo entre os funcionários e conscientização de forma criativa, participativa entre os gerentes, os empregados, tá bom? Vocês entenderam até aí, gente? Pode repetir, por gentileza, o objetivo da CIPA? O objetivo da CIPA, ela vai relatar as condições no ambiente de trabalho, né? Ela vai ver como que tá o ambiente de trabalho e vai solicitar medidas para reduzir ou eliminar riscos que possam existir lá nesse ambiente de trabalho, tá bom? Ela vai observar, ver se tem algum risco lá no ambiente de trabalho. Se existir, ela vai solicitar medidas para reduzir ou até eliminar esses riscos existentes, tá bom? Ou até acabar de vez, neutralizar de vez esses riscos, tá? E a missão dela, porque existe a diferença entre o objetivo, né, e a missão. E a missão vem a ser a preservação da saúde, tá? Porque essa questão assim, se ela tá lá para ela captar qualquer risco que possa existir no ambiente de trabalho e solicitar medidas para reduzir ou eliminar esses riscos, a missão dela é a preservação da saúde, certo? Então, tá aí a diferença entre o objetivo e a missão. O objetivo dela, ela vai relatar as condições de risco no ambiente, e aí, quando ela relatar isso, ela vai solicitar que sejam feitas medidas para reduzir ou eliminar esses riscos lá no ambiente de trabalho, tá? Com isso, a missão da CIPA, portanto, é a preservação da saúde e a integridade física dos trabalhadores, tá bom? Entendeu? Ok, obrigada. Por nada. Aí, existem leis de trabalho, né, da Constituição Federal Brasileira, que garantem aos membros titulares da CIPA eleitos 2 anos de estabilidade no emprego, tá? Durante os quais só poderão ser desligados através de demissão por justa causa. Então, todos os participantes da CIPA, tá? Eles têm assegurados 2 anos de trabalho, eles só podem ser demitidos se for por justa causa, tá bom? O período de estabilidade, na verdade, tem a duração um pouco maior do que 2 anos. Vai do momento do registro da candidatura do empregado lá na CIPA até após 1 ano o término do mandato. Então, um pouco mais de 2 anos. Vai depender aí do momento em que ele foi registrada a candidatura dele na CIPA, tá? Hoje é reconhecida também a estabilidade do suplente eleito, conseguida através da jurisprudência. Tá? Ou seja, as pessoas que se candidatam, elas ganham aí esse ponto de não poderem ser demitidas, tá bom? Num período de 2 anos, enquanto elas estão participando lá da comissão, e elas só vão poder ser demitidas caso seja por algo assim, né, que dê justa causa. Eu fiz uma lista de exercícios, gente, com 5 questõezinhas para vocês. Mas aí, eu esqueci de enviar para vocês hoje, mas não pra gente fazer hoje, mas não tem problema. A gente pode fazer ela na nossa próxima aula, na segunda-feira. Então, eu posso estar enviando para vocês a lista de exercícios. São 5 perguntinhas. Eu vou ler essas perguntas para vocês agora já saberem quais são, mas eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá bom? Essa lista de exercícios não é para vocês
fazerem e me enviarem não, tá bom? Essa lista de exercícios é para vocês verem como que as minhas perguntas, tá bom? Como é que vai ser a didática na hora da prova. E aí vocês vão fazer assim, vocês respondem a lista de exercícios. Quando for na segunda-feira, no início da nossa aula, antes da gente começar, a gente vai responder essas questões juntos, tá? Eu posso estar perguntando para vocês quem quer responder a primeira, segunda, terceira questão. Se ninguém responder que quer, aí eu escolho alguém, tá bom? Não vale ficar com vergonha, a gente tem que se soltar. Nós somos colegas de profissão daqui a um tempo, somos amigos. E aí, todo mundo que responder, que participar, ganha um maisinho, tá? Ganha aqui um pontinho extra, caso precise lá na frente. E aí, conta também a lista no seguinte. Se você fizer a prova, tiver faltando ponto para alcançar a média, que é 7, né? Aí quem tiver feito a lista de exercícios, quem comprovar para mim que fez a lista de exercícios, aí completa lá o pontinho que tiver faltando, tá bom? Tá tudo bem assim para vocês? Por mim tá tranquilo. De boa, então. Vou ler para vocês aqui as questões para vocês já terem ciência antes de eu mandar para vocês lá no grupo, tá? No Word. A primeira questão diz assim: EPI, equipamento de proteção individual, e EPC, equipamento de proteção coletiva, são dispositivos, produtos ou medidas de proteção destinados a evitar riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho. Marque a alternativa que contém 2 exemplos de proteção individual, tá? Gente, as minhas questões, elas não são muito assim, o que é isso? O que é aquilo, tá? Elas são meio assim contextualizadas, tá? Isso ajuda o aluno, tem aluno que acha ruim. A Rayane tá dizendo que o áudio dela não tá funcionando para mandar nem responder, ela só consegue digitar. Não tem problema, tá, Rayane? Isso aqui eu tô só lendo para vocês terem noção de como que tá aqui as perguntas, de como que são minhas perguntas. E aí, na segunda-feira, quando a gente for responder, se você quiser responder, a gente lê, tá? Não tem problema não. Ou então alguma colega aí fala por você, porque às vezes eu não consigo ler, tá bom? Lafife, essa é fácil demais, então responde aí pra gente. Alternativa A, capacete protetor facial. Alternativa B, protetor auditivo e cerca de proteção. Alternativa C, máscara de solda e cones de sinalização. E alternativa D, óculos e placas de sinalização. Vocês vão ver que nem todas as questões são de marcar assim. Algumas vai ser de escrever, né? Outras vão ser de verdadeiro ou falso. A prova de vocês tá bem legal. Ela já tá pronta, tá, gente? Ela tem 5 questões. Tem imagens também, porque a nossa aula de segunda-feira é mais tranquila, tá? É a nossa última aula. E aí ela é para mostrar as placas de sinalização, tá bom? E aí vai ter plaquinha na prova, tá? Para vocês identificarem de que é aquela placa de sinalização, tá? E aí a aula de segunda-feira a gente vai responder a lista de exercícios e terminar falando sobre as placas de sinalização. Ela vai ser menorzinha a nossa aula de segunda-feira, tá? É só para terminar mesmo o assunto. Tá bom? O que eu busquei fazer uma coisa bem assim enxuta, só os conceitos assim de CIPA e tal, EPI, EPC, doença ocupacional, para ser uma coisa bem tranquila de vocês assistirem pela plataforma, tá? A segunda questão da nossa lista de exercícios fala assim: atos inseguros. Não, perdão, essa é a 3. A 2 é para vocês citarem 3 tipos de EPC, tá bom? A questão 3 vem falando assim: atos inseguros ou falhas humanas são falhas cometidas na execução de um trabalho, podendo provocar um acidente. As falhas humanas se dividem em 3, tá? Bati muito nessa tecla. Quais são elas e o que é cada uma? Tá bom? Falhas humanas. Aí nós temos a 4ª questão, que é para você dar
3 exemplos de doenças profissionais, tá bom? E a última questão vem falando sobre CIPA, tá bom? O objetivo da CIPA é observar e relatar as condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos existentes ou neutralizar os mesmos. Eu acabei de falar sobre isso, não foi, gente? Então, a pergunta é, sabendo disso, qual a missão da CIPA? Falei bem sobre isso daí, essa questão de objetivo e missão. E essa questão não é para descrever, tá bom, gente? Para facilitar aqui, eu coloquei alternativas, tá? E as alternativas são: A. Preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores. B. Divulgar e promover o cumprimento de normas regulamentadoras. C. Prevenir e combater a infecção hospitalar. Ou D. Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o EPI impróprio para o uso. Tá bem facinho isso daí, acabei de falar bastante também. Eu quero a opinião de vocês, gente. Vocês querem que tenham mais umas 2, 3 questões ou 5 tá bom? Da lista de exercícios pra gente treinar. Por mim tá bom assim. Tá bom assim, Leonir, pra ti? A Rayane também tá dizendo que tá bom, então tá. Eu vou mandar pra vocês essa lista assim que eu chegar no CTA de manhã cedo, se eu não tiver ela no computador aqui. Se eu tiver, eu já arrumo umas coisinhas aqui e aí já mando pra vocês hoje. Caso eu não consiga, na segunda-feira de manhãzinho eu já mando, que são só 5 questõezinhas e a gente vem resolver elas juntos à noite, né? E aí dá pra gente fazer assim, pode ser? Pode. Beleza, então, gente. A nossa aula de hoje, então, foi isso, tá? Falar sobre a CIPA, CCIH, os conceitos, tá? Quem pode participar de cada uma. E na segunda-feira, a gente responde a lista de exercícios juntos, tá? Quem fizer a lista de exercícios tem aqui um pontinho extra, caso precise de ponto lá na frente, mas eu acredito que todo mundo vai tirar 10, né? Que é bem tranquilo o assunto. E aí na segunda-feira a gente responde essa lista de exercícios, vê a questão das plaquinhas de sinalização, tá? Termina o assunto. Aí na terça-feira nós fazemos a nossa revisão, tá bom, gente? Pode ser? Revisão na terça-feira, que aí a prova já é na quarta. Tá bom assim? Beleza então, Aline. Gente, boa noite. Obrigada pela atenção, por estarem aqui até agora. Fiquem com Deus e até segunda-feira, tá?